Boa tarde, tribo dourada. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de orientação no canal Talismã Dourado. Eu sou Patrícia, trabalho com orientações de tarô nesse canal cheio de energia, uma energia que impulsiona o saber da consciência, o conhecimento dos arquétipos, o que é o tarô, caminho da vida, caminho da própria existência. E nessa tarde eu trago aqui mais uma orientação. Então vamos ver aqui, acho que eu vou pegar esse primeiro aqui, e aí a gente traz o tema mudanças, tá? Então hoje o nosso talismã vai de mudanças. E aí a gente tem 3 tarôs. A gente tem o tarô dourado, a gente tem o tarô egípcio, que são tarôs que eu gosto muito de trabalhar, estou sempre trabalhando com eles, e o tarô de Marsella. E temos aqui alguns oráculos para orientação. Então eu já sinto aqui que quem chega até esse canal hoje, né, um canal portal, ou no momento que ele for assistido, porque o tempo não é exatamente como a gente pensa, né? Existe uma atemporalidade dentro do tempo, e por isso ele é eterno, infinito, né? Quando a gente realmente encontra, é o tempo certo, encontra aquilo que a gente precisa, encontra a orientação que a gente precisa. Então eu sinto que são 3 tipos de mudanças diferentes, tá? Então vamos ver aqui, né? Então na primeira opção nós temos esse jarro, né? Todo brilhante, cheio de pedras, não é? É um jarro egípcio, né? E com um tarô dourado. A segunda opção nós temos a lamparina com um tarô egípcio. A lamparina ela traduz muita coisa, né? Traz a magia, traz a verdade também, não é? Do mestre Larion da Fraternidade Branca, né? Então é um símbolo também de verdade. E nós temos essa tacinha, né? Uma taça dourada de metal. Mas eu costumo, faz muito tempo, né, que eu tenho essa taça, esse objeto, e eu costumo dizer que ele é o grau, né? Quando eu fui iniciada, foi essa taça que eu escolhi como objeto sagrado, né, para fazer parte da mesa de iniciação do meu momento iniciático. Então, já peço para que vocês sintonizem, coloquem a mão no seu coração, fechem os olhos, façam uma respiração, muita entrega, muita leveza. A verdade a gente encontra quando a gente se coloca, né? Quando a gente está ou se coloca completamente entregue, né? Sem nenhum tipo de julgamento. E começar com a primeira leitura, que é o do jarro egípcio brilhante. Então, mais uma vez, peço para que vocês curtam, que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem também, não é? É um canal que está começando agora, é um canal que ele precisa realmente expandir, crescer, porque esse é o objetivo, não é? Geralmente quem está fazendo um trabalho aqui nesse momento está fazendo um trabalho muito ligado ao propósito, ao seu propósito, à sua missão. Então, lógico que dentro disso a gente pede uma cooperação, não é? E a forma que a gente tem de cooperar é exatamente se inscrever e divulgar o trabalho. Peço também, mais uma vez, que quem quiser pode deixar um comentário aqui, é muito bem-vindo. Digam também da cidade onde vocês estão, né? É legal, eu gosto também de saber quais são as cidades que a gente está interagindo, né? Aonde é que chegou o recado aqui da mudança. E vamos para as mudanças, né? Então, como eu disse, eu sinto 3 mudanças diferentes no campo. E essa com o tarô dourado é uma mudança. Senti de tirar essa última carta aqui, tá? Essa vai ser a primeira carta. Gosto muito de trabalhar nesse método da cruz celta. Acho que está bem posicionado, dá para vocês verem. E eu já vou deixar também um recado aqui. E esse recado eu vou ver com uma mandala. Deixa eu pegar também o tarô das mandalas. É interessante também que as pessoas que chegaram nessa primeira leitura, né, elas têm uma orientação aqui, né, na hora que eu for fazer essa leitura com as mandalas. Então é muito interessante que vocês tomem nota. Eu estou sentindo que vocês devem anotar por alguma questão, né, talvez possam esquecer ou terão que ser relembrada, né, no momento certo.
aonde a mudança estiver ocorrendo, já chegar para você. Então vamos virar aqui. Eu gosto muito também de abrir em leque. Eu tô sentindo de tirar essa daqui. Então vamos deixar aqui, não vamos virar agora não. No final, então, a gente desvira e faz a interpretação. Então, o que eu estou percebendo aqui e lendo, né, trazendo aqui? Essa mudança é uma mudança que envolve materialidade. Né? A gente tem aqui a carta do mundo, do diabo, como figura central, e o sol e o papa. A figura central não é exatamente a mudança, mas é você em relação à mudança. Então, você está buscando uma mudança de ordem material. Essa materialidade, ela precisa vir com um desbloqueio da sua oralidade. Algo que você precisa comunicar para realizar essa mudança. Então, a gente tem a carta do diabo, que tem inclusive uma frase-chave que eu gosto sempre de relembrar todas as vezes que a gente entra em contato com essa estrutura, que é exatamente amarrado pela fala. Algo precisa ser desbloqueado. Algo precisa ser desbloqueado na sua oralidade, na sua fala, para que a mudança seja realizada. Tá? Então, nesse momento, a gente precisa que seja feita, você precisa que seja feita uma conscientização, uma autoconscientização do que é que você precisa realmente falar. O que está preso? Porque, na verdade, a gente vê dois seres aqui, meio que acorrentados, não é? Mas eles não estão exatamente com corrente, eles podem se soltar, não é? Eles têm esse livre-arbítrio de se soltar, de se liberar de qualquer situação. É exatamente nós nessa jornada terrena. Nós temos também todas as possibilidades de nos desamarrar, de nos soltar e liberar. Então, aconselho, inclusive, fazer um trabalho com o chakra laríngeo, o chakra da garganta, né? Algo está sendo preso na sua comunicação interna. Essa comunicação pode ser com você mesma, a forma como você tem falado com você mesma, ou pode ser algo que você tem a nível de emoção ou sentimento muito forte e que precisa ser liberado para que você realize a mudança. Tá? A mudança em si, e aí vem a carta do mundo, a mudança em si é uma mudança extremamente favorável. Tá? A gente vê aqui a carta do mundo e nos dizendo que a mudança são os louros da vitória. O mundo é um dos melhores arcanos do tarô, né? Eu não gosto de dizer que tem melhor e pior arcano, porque na verdade não se trata disso, né? São estruturas diferentes. Na vida a gente vai ter que lidar com diversas estruturas. E essa é uma estrutura muito favorável, né? A gente vê aqui no tarô a representação do tarô dourado, né? A gente vê inclusive os totens de poder, né? A gente vê arcanjo, a gente vê a águia, a gente vê o cavalo, né? Que é um animal, é um totem realmente poderosíssimo, né? É paranormal e com muitas capacidades e dons de paranormalidade. O leão, né? Trazendo a força do sol, né? Nós temos agora o canal também tem esse nome porque a gente também trabalha os aspectos solares, né? Nós temos 12 aspectos e um deles é o solar, então nós trabalhamos com os seres solares, eu trabalho com os seres solares, né? A águia dourada, né? Uma potência, né? Uma potência, uma consciência linda, expansiva, evoluída dentro da estrutura xamânica, né? Então, assim, a gente percebe que a mudança em si é uma mudança favorável, mas você precisa trabalhar essa questão da comunicação, tá? O que teria, você está exatamente dentro dessa posição para lidar com essa situação de mudança. É uma mudança muito ligada, como eu falei, ao material, tá? É uma mudança que realmente vai promover transformações na sua vida material. O que a gente tem de desafio? Como desafio, a gente vê aqui o Papa, o Sumo Sacerdote, que é o mestre, não é? Aí nós temos duas interpretações. Tanto pede para que você busque uma orientação, uma mentoria, tá? E aí uma mentoria, não sei, independentemente de religião, pode ser um terapeuta, pode ser um pai de santo, pode ser um guru, entende? Alguém, um tarólogo, alguém que você realmente sinta e forme o vínculo da confiança para receber orientações de como desbloquear, tá? O chakra laríngeo é um chakra que fala a verdade que vem no coração. Então, o que você não está expressando como verdadeiro? Aonde é que você está? O que é que você está fazendo nesse momento da sua vida que você não sente integridade e autenticidade? Pode começar por aí. Esse questionamento é um bom caminho. Do lado que favorece, a gente tem aqui... Então, nós temos essa sugestão e temos também, para terminar, falar um pouco mais aqui, essa sugestão de você procurar uma orientação e também de você
perceber esses, vamos dizer assim, esses pecados, né? Não existe pecado, né, na minha concepção, mas assim, essas distrações, né? Eles trazem até a questão dos pecados capitais, né? E essas distrações, né? Como é que tá? Como é que tá a tua vaidade? Como é que tá a sua soberba, não é? A gente, muitas vezes, para trabalhar uma estrutura assim, a gente tem que mesmo olhar as sombras. E essa posição aqui, ela vem com uma posição de desafio. Eu gosto muito de trabalhar essa posição dessa chave celta, porque ela é muito totalitária, eu considero. Às vezes a gente não precisa de mais, só quando a gente realmente sente na leitura uma dúvida. E ela traz exatamente as situações que a gente precisa para resolver uma questão, né? Como é que eu estou, a situação em si, os meus desafios, o que eu tenho para contribuir e o provável resultado, né? Que a gente já vê aqui que é extremamente positivo, né? Você trabalhando essas estruturas. O que tem favorável é que tem a Lua. Interessante que a Lua é um arcano geralmente visto como muito pesado. Em algumas situações ele é realmente pesado. Ele também fala de algo externo, vindo externamente, né? Algo que não é positivo, né? Então, ligado às vezes à magia pesada, né? Mas interessante é que ele não está com essa conotação. Essas são as leituras chaves para esse arcano, mas não existe um absolutismo, né? E aí esse arcano também tem uma leitura muito bonita, que é exatamente você olhar e trabalhar as questões do ego, né? Também a representação da caverna de Platão, né? Que é o nosso ego, é você olhar lá dentro, né? Seus medos, as suas vaidades, a sua cobiça, né? Para que isso fique em equilíbrio, tá? Não como um julgamento, não como uma punição, simplesmente olhando para isso e vendo o que você pode equilibrar, né? O que você pode trazer de mais luz para equilibrar com essas sombras. E também traz a lua, pedindo, na verdade aqui não pede, aqui diz que você tem muita intuição, não é? Que essa situação pode ser transformada através da energia do seu feminino, né? Porque a lua é yin, tá? Então, como trabalhar essa comunicação, esse amarrado pela fala, através dessa minha energia feminina, tá? Isso é muito interessante. Tá? Como a lua pode, como a minha intuição pode me ajudar a desbloquear. É bem interessante, para que eu atinja realmente a mudança que está pronta, né? Essa mudança está pronta. E como resultado, a gente tem o sol, que é também um dos melhores, embora eu não goste de falar assim, mas às vezes a gente precisa falar para que fique mais fácil a compreensão. Então a gente tem aqui o sol dizendo sim, é super favorável, né? É uma carta de amor pleno, de plenitude, de realização, de sucesso, de brilho, tá? Então, é uma situação extremamente favorável, né? Com tudo para realizar e acontecer da forma como você deseja, né? Então, muito linda essa leitura, né? Tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, né? Equilibrar aqui esse bloqueio na fala, né? Mas eu consigo fazer isso, porque eu consigo, inclusive, passar por situações de transmutação, né? Difíceis, mas onde eu posso encarar o meu feminino, com a minha energia yin e conseguir alcançar o sol. A mandala que saiu, a mandala 15, olha, 15. É uma mandala de muita materialidade, tá? E de muita magia também. Você vê aqui o pentagrama, né? Vários pentagramas, né? Várias estrelas de pentagrama, também 15. 15 é o arcano, 15 também é a mandala. É uma mandala de prosperidade. E é uma mandala de muita magia. Então, o pessoal aqui é bruxinho e bruxinha, tá? O pessoal da primeira mudança é bruxinho e bruxinha e está muito determinado para alicerçar essa base material. Então, trabalha essas estruturas, trabalha também o que tem aqui escondido, tá? Tá favorecendo, tá numa posição de favorecimento, mas sempre dá uma olhada. Eu gosto de olhar tudo, sabe? Fazer a mudança bem limpinha, bem transmutada. Então, olha para isso aqui, não é? Do que pode ter, já que ela está na posição de favorecer, então você não está com medo, que já é um avanço muito grande, porque essa carta também traz essa obscuridade do medo. Então avança, vê o que precisa trabalhar, né, nessa questão do que você ainda pode estar escondendo de você mesma, para você alcançar o que você quer, porque a mudança ela está pronta. Interessante aqui, porque na verdade a mudança em si ela está pronta e o resultado da mudança também é sucesso, né? Então o desafio é ouvir essa automaestria também, né? E a orientação também pode ser buscar um orientador, né? E olhar essas distrações, né? Capitais, né? E a gente vê que realmente você está pronta, né? Você está pronta. Vamos limpar esse chakrazinho da garganta, porque você é uma bruxa linda, tem aí uma estrela maravilhosa, então tem muita magia, né? Tem muita capacidade, assim, de paranormalidade mesmo, tá? Aqui. Então, sim, essa mudança é um grande sim, tá? Para vocês. E parabéns, né? Mãos à obra e parabéns. Então, essa é a orientação de quem tirou
o jarro egípcio, né, na primeira opção, como resposta para vocês. Então, na segunda leitura, quem escolheu o segundo montinho, com uma lamparina, tarô egípcio, vamos ver que mudanças, não é? Tem aqui para você, quais são as novidades que a mentoria espiritual do Talismã Dourado tem para você. Então, quem entra aqui e ressoa, já recebe energeticamente esse talismã, tá? Esse talismã dourado, que é esse aqui, ó. Acho que dá para vocês verem, né? É lindo, que é um símbolo lindo. E com muita magia, com muita amor, né? Porque, na verdade, a magia verdadeira é a magia do amor, né? É quando a gente está realmente no florescimento do coração. Né? O pessoal diz assim às vezes, não é mágica, né? Não, não é mágica no sentido de vou botar a minha varinha plim, e acontece. Embora a gente tenha essa capacidade mesmo de manifestação, não é? Mas é a magia, é o processo do amor acontecendo na vida, quando a gente permite, né? Então vamos ver aqui. Então na primeira opção, as pessoas tinham uma mudança muito ligada à materialidade. Vamos ver aqui como é que sai essa questão. Gosto muito de ver a carta do fundo, nossa, a carta do sol, mas dessa vez eu não estou sentindo de trazer. Engraçado, na outra eu trouxe, geralmente eu não trago, mas eu também senti trazer agora, tá? Então essa mudança aqui é em relação à vida afetiva, tá? Ao amor. Então vamos ver. Saiu novamente o diabo. Tá. Ok. Já vamos ver um recadinho. Não sei se eu continuo com as mandalas, como recado. Não, acho que eu vou pegar o tarô da bruxa. Deixar um recadinho aqui. Deixar um recadinho da bruxinha aqui para esse pessoal do segundo grupo que escolheu a lamparina. Vamos ver aqui. Gosto muito desse método, né? Que é a chave celta, é um método simples, mas muito eficaz, né? Às vezes a gente tira um montão de carta e a gente nem consegue ter muita clareza na resposta. E assim é bem objetivo, tá? Aqui é você, aqui é a situação em si, aqui os contras, vamos dizer assim, os desafios, aqui os prós e aqui o possível resultado da ação. Tá? Digo sempre possível porque a gente tem um livre-arbítrio, né? E o tarô não é, como as pessoas dizem e mistificam, não é uma coisa fatídica, não é uma coisa... Você é uma orientação, você tem o seu livre-arbítrio, você pode mudar a situação. Né? Nós temos essa capacidade, nós somos co-criadores do universo, temos a capacidade de mudar qualquer situação, né? Que estivermos vivenciando. Então, a situação em si, ela é maravilhosa, tá? O Sol é a carta realmente do amor puro, dos seres plenos, né? Tem até umas representações, eu acho que é de Marcélia, que eles estão, duas crianças nuas, né? E aqui ela mostra realmente também a mama, né? Completamente entregue, ele também, não é? Sem roupa na parte superior. Enfim, esse arcano é um arcano de muito brilho, de muita realização, de muita plenitude, né? De amor verdadeiro, tá? Como é que você tá para lidar com essa situação, né? Isso aqui é a situação, você tá a torre, né? A torre trazendo aí queda se não usar a mente, ou você já no processo de reconstrução. Muitas vezes a gente vê como algo negativo, como um castigo, e na verdade não tem castigo, né? Nós temos na verdade o aprendizado. E aqui pede para que essa mudança ela venha com reconstrução. Você precisa reconstruir, tá? É um momento de reconstrução, é um momento de ressignificar uma série de coisas na sua vida e trazer essa vontade de reconstruir baseado no amor, tá? Mas principalmente baseado no alto amor. Antes de amar o outro, nós temos que nos amar, não é? Então é principalmente uma situação de alto amor, tá? Essa reconstrução aqui, eu sinto como uma reconstrução, como a necessidade de você voltar a se amar, né? A situação, quando eu falo a situação, significa que existe sim uma relação, e essa relação, existe amor. Existe amor nessa relação. Só precisa ser reconstruída. Começa por você. Dá você o primeiro passo para essa reconstrução acontecer.
Como desafio, a gente tem uma energia do diabo, né? O diabo, ele traz essa questão da materialidade, ele traz essa questão de estar preso na comunicação, como eu falei na primeira leitura, e da lei do sexo. Interessante que eu não dei essa informação na primeira leitura. Se eu não dei, porque não foi necessário, não é? Lá era uma questão material, eu enfoquei mais a questão material desse arcano. Aqui eu sinto uma libertação, sexo e amor, não é? E você reconstruindo. Algo precisa ser dito e algo precisa ser ressignificado, né? Esse sexo tem que ser um sexo. Isso aqui é uma carta, é um arcano de plenitude, de muita verdade. Então, eu sinto que essa estrutura fica passível de mudança quando você reconstruir e mudar a concepção do sexo. Muitas vezes a gente não muda o outro, mas a gente é capaz de impactar o outro com a nossa mudança. Muitas vezes a gente diz, eu vou mudar, mas se ele não mudar, ou se ela não mudar, gente, sabe? Estamos aqui falando de héteros ou qualquer gênero, tá? Não é sobre ficar querendo, doutrinando o outro. É sobre você mudar. Se você alcançou essa consciência, muda você. Porque o que for verdadeiramente seu, vem e fica. Então, é uma ressignificação. A gente tem duas energias extremamente poderosas no universo. A do sexo e a do dinheiro, né? Essa moeda de troca, essa energia trocável, vamos dizer assim, que nós co-criamos. Essas energias, elas têm que ser direcionadas para um propósito maior. Olha, o Sol representa o grande Sol central, representa a luz, né? Então, é preciso que haja um desbloqueio na forma como eu comunico, como eu converso comigo, com o meu corpo, com o meu entendimento do que é amor, para que não haja uma divisão, seja uma coisa só. Tá? O sexo com amor, né? Mas sem essa coisa desse jargão, né? Sexo com amor. É um sexo consciente, né? De uma relação amorosa baseada na verdade também consciente. E é por isso que você está se reconstruindo. Algumas pessoas aqui podem estar doentes, tá? Podem estar adoecidas. Ou cometida de alguma patologia, né, física, ou emocional, tá? E psicológica, mas é momentânea. Eu sinto que é momentânea. Então essa mudança na vida afetiva, ela já está ocorrendo. São pessoas que já estão passando por esse processo. Não vai acontecer. Eu sinto aqui que a energia já está se movimentando. E aí você adquire o poder, né? Esse poder que não é um poder puramente terreno, é um poder divino, baseado no amor, né? O imperador, embora a sombra do imperador possa ser alguém extremamente autoritário, ele sugere esse amor divino. Ele sugere esse amor real. É a energia do masculino aqui se manifestando. Quando eu falo energia do masculino, vocês compreendem que não é gênero, né? É energia divina, onde todo gênero tem. A energia do sagrado feminino e a energia do sagrado masculino. Então eu sinto isso aqui. E sinto também essa mudança aqui interna em você sendo realizada. Você trazendo ela para a concretização do plano material. Tá aqui o quadrado, né? Ele sentado, sendo mais um quadrado também, dizendo que sim, as coisas vão concretizar aqui na matéria. Né? E como resultado, olha, a alquimia, que é uma carta de associação, de casamento, né? Essa alquimia interna que a gente faz das emoções e da razão, né? No nosso coração, nas nossas... nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né, sendo alquimizado, e é uma carta que traz também boas associações, casamento, né, união. Então, muito bonita também essa tiragem, muito bonita. Processo de reconstrução, a situação em si demandando muito amor e união entre dois seres. Processo de reconstrução como desafio, trabalhar essa consciência do sexo, não é da sexualidade, é do sexo mesmo, tá? Você concretizando, conseguindo fazer esse trabalho. E como resultado possível, a gente tendo aí essa união, esse casamento, o anjo da temperança, né? É exatamente o equilíbrio. Porque aqui é muito intenso, tá? E o sol também é muito brilho. E o aprendizado da torre também é muito forte, né? E o imperador tem muito poder. Então, pedindo para que tudo seja equilibrado, né? Esse arcano realmente ele sugere essa consciência e na vida prática ele traz para a gente essa possibilidade de casamento, união e associações favoráveis. Então vamos ver o recado da bruxa, eu gosto muito desse oráculo. Olha, nenhum sonho é impossível, pois quando um sonho nasce na alma, nesse instante, nasce também nossa capacidade de realizá-lo.
tá? Então esse sonho aqui é muito possível. Isso aqui é um encontro de almas, tá? É um encontro de almas, sem nenhuma dúvida. Ainda tem o anjo da alquimia aqui, confirmando, e o imperador trazendo amor divino, né? Então, vou ler mais uma vezinha, tá? Nenhum sonho é impossível, pois quando um sonho nasce na alma, neste instante, nasce também nossa capacidade de realizá-lo. Que lindo! Muito favorável, muito feliz aqui com essa segunda leitura da lamparina, né? Da lamparina, que é a verdade também. Na tiragem de hoje, sobre as mudanças, nós temos aqui o cálice de metal dourado, né, que eu digo que é o grau, é um pequeno grande cálice, trazendo o oráculo de Marcelle, o tarô de Marcelle, e com o tema mudanças, né? Então, nós tivemos na primeira situação do nosso jarro egípcio, nós tivemos mudança em relação à vida material, depois nós tivemos mudanças com a nossa lamparina em relação à vida afetiva, e agora nosso cálice, né, dourado, vamos ver quais são as mudanças, né? O talismã dourado é um canal que traz os temas na hora em que eu estou trabalhando, gravando aqui, então não tem nada pronto, depois eu desenvolvo apenas o nome, né? Já sei até o título que vai ser, né? Qual mudança, né, o universo está sugerindo para você? Em que área da sua vida, né? E vamos ver quais são as mudanças que o universo sugere para você, qual é a área da sua vida que requer mudança nessa terceira opção, com o tarô de Marcelle. Então, já peço para que você deixe seu like, né, curta o canal, se inscreva, compartilhe. Eu tenho um telefone também, meu telefone do WhatsApp, celular, para marcação de consultas, tá? Se você se identificou com o talismã dourado. O talismã dourado, eu costumo dizer que é um canal portal, né, para trabalhar a consciência, para trabalhar a questão da iluminação, não é? Eu vou entrar aqui com algumas meditações, eu vou entrar com alguns shorts falando rapidinho sobre temas importantes. E nesse momento planetário, é muito importante que a gente conserve e dê atenção a esses canais, porque são canais que, de fato, trazem uma riqueza muito grande para a consciência, né, e para o nosso momento de vida atual. Eu gosto muito de trabalhar com os arcanos maiores, tá? Então, esse início de canal, eu recebi essa orientação de trabalhar. Então, estou trabalhando com os arcanos maiores, que são os arcanos chamados divinais, né, do nível divinatório, né, mas eles também trazem mensagem para o cotidiano, por uma questão de orientação. Então, vamos ver aqui, seguir com a leitura. Escolher um monte. Hoje eu tirei nas 3 leituras a última carta, eu vou tirar aqui também. Então, a estrela, os enamorados, a papisa, o mago e a morte. Ok, maravilha. Vamos logo tirar uma cartinha de recado. Eu vou tirar esse outro oráculo aqui, que é um oráculo Yang. Ele traz as duas polaridades da situação, tá? Ele traz a sombra e traz a luz. Eu acho muito bacana, porque ele traz os 2 versos, né, da moeda, e nos dá realmente uma dimensão de qual é a situação, qual é a sombra daquela situação, e também o aspecto luminoso. Então, aqui no final eu leio. Bem, gente, a situação em si é a situação da estrela, né? Então é uma situação de esperança, é uma situação de brilho, é uma situação de guiança espiritual, né? Eu sinto que essa mudança aqui, a primeira mudança era na vida material, a segunda mudança é na vida afetiva. Essa é no seu propósito de vida, tá? É uma ressignificação do seu processo de vida. Então, para as pessoas que escolheram aqui o cálice dourado, essa terceira opção, eu sinto que a mensagem desse canal portal Talismã Dourado é que essas pessoas, esse grupo de pessoas, estão realmente e vão passar, ainda não começaram a passar, tá? Tá muito próximo para uma mudança de vida. E essa mudança, ela traz realmente uma chamada espiritual, é uma ressignificação da tua vida. Você está maravilhoso, maravilhosa para lidar com
essa situação, independente do gênero, se você for homem, mulher, você está numa posição sacerdotal. E significa que você também está numa posição de muita intuição. Você está no seu lugar de poder dentro do grande círculo da vida nesse momento. Você não está aguardando, você está assistindo os acontecimentos. Não sabemos tudo, sabemos algumas coisas, mas o lugar do não saber também é muito importante. Mas você está sentindo todo o processo dessa mudança que está chegando para você. Tá? E isso é muito mágico e muito especial. É uma mudança que, dentro dessa caminhada existencial, ainda do agora, você vai tomar posse de uma outra vida, tá? De uma vida muito diferente. Né? Isso não é devaneio, isso é dito com muito pé no chão, tá? Com muita realidade. Vamos ver o que mais. A gente tem aqui como desafio, aqui eu não vejo triângulo amoroso, aqui eu vejo que você vai ter que fazer uma escolha. E você já está sendo preparada para fazer a escolha mais acertada, né? O universo está iluminando e você está com os dons da papisa, né? Seja você homem ou mulher, você está com o dom da papisa, que é o dom da intuição, o dom da sabedoria e do silêncio. Desse silêncio interno que guarda poder para que a gente realize e dê o próximo passo. Então você vai saber fazer essa escolha certa. Muito fluida, né? É tanto que a leitura aqui, nem vou me demorar muito, porque ela abriu assim, ó. Tudo muito claro, muita clareza. Aqui tem o mago. Esse mago vem numa posição de favorecimento, está dizendo sim, é o início do caminho e você tem tudo ao seu dispor. Você tem a lamparina, você tem a faca como objeto de corte, você tem o círculo, você tem os quadrados, você tem as moedas, tudo que a gente precisa, além da base material. Então é o início do caminho, o mago sabe o que diz, está aqui a Lemiscasta, o símbolo do infinito, né, que é o 8, mostrando a ligação dele com o infinito, né? Ele recebe diretamente da fonte as informações, a sua varinha de condão, e o caminho está pronto. Aqui o caminho está pronto. A situação em si é uma situação realmente de mudança espiritual, de propósito. E o resultado é transformação. Mas aquela transformação mesmo de limpeza total. É interessante porque aqui não indica morte física, tá? Então não tem desencarne aqui. É mudança mesmo. Interessante que a morte, esse arquétipo da morte, esse arcano da morte, ele traz uma leitura também, um significado muito importante. Essa mudança ocorre independentemente da sua vontade. Então, finalização de ciclos, limpada de terreno aqui, né? Tá limpando todas as ervas daninhas, ceifando mesmo, para novas ervas boas, as ervas boas serem plantadas. Sugiro também que aqui esse grupo trabalhe também com manjericão. Coloque manjericão em casa, se abençoe com galinhos de manjericão. Tem um manjericão espalhado. Tome banho de manjericão. Muito, muito interessante. Vamos ver o oráculo das polaridades. Nossa, o chakra do coração, o mediador. Gente, essa mudança é mágica. Nossa, a gente chega vibra. Bem, a sombra do amor é essa indiferença, né? Que às vezes a gente entra nessa frequência. E a luz é o amor, né? Exatamente a plenitude. Então, muito lindo, muito linda aqui essa leitura, né? Muito linda. Lá, para quem escolheu esse cálice dourado, muito lindo. E essa mudança, nesse caso aqui, ele não aconteceu ainda, tá? Mas está sendo tudo preparado no campo invisível, para que seja estabelecido nesse aqui agora, tá? Então, parabéns ao terceiro grupo e um beijo no coração dourado de vocês, né? E que essa tribo solar, essa tribo dourada da iluminação, né? Ela cresça cada vez mais e que realmente possa ser um caminho de expressão para a verdade e uma orientação para a vida de quem chega aqui.